Olá, amigos, uma boa noite a todos aí do Centro Espírita, amigos do bem. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, nessa noite de sexta-feira, para nós estudarmos um pouco do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Gostaria que os amigos me dessem um alô, se já estão chegando por aí, se a voz ela tá boa, o Alexandre, a Ana, se eles já estão apostos aí. Boa noite, a Ana já está aí, boa noite a todos, que Deus nos ilumine nessa noite de reflexão, beleza? Tem algum aviso, meus amigos, que a gente tem que dar? Tem algum recado de vocês do centro? De minha parte, eu posso falar que amanhã também, pela plataforma do Instagram e do YouTube, eu vou estar realizando uma palestra, Pensamento e Obsessão, para a CEB, tá? Aqui da Bahia, Salvador. Então vai estar disponível, minha esposa está online, um beijo, meu amor. Vai estar disponível tanto no Instagram quanto no YouTube, tá certo? E eu acho que o pessoal aqui do Centro Espírita Amigos do Bem, a Ana e o Alexandre, estão por aqui todas as sextas-feiras realizando esse estudo das parábolas do Evangelho, oferecendo aí elementos para nossa reflexão. É bom saber que, apesar desse isolamento, a tecnologia ela nos proporciona esses encontros. Quanta maravilha faz a inteligência do homem, quanto a gente pode acabar se beneficiando desses avanços tecnológicos que acabam rasgando as distâncias e ligando-nos uns aos outros. Vamos então agradecendo a Jesus, aos espíritos amigos, a oportunidade de estarmos aqui, de podermos estudar, de podermos aprender, de podermos trabalhar a nossa economia espiritual. Deus nos ilumine, nos abençoe e que nesses 30 minutos que nós ficaremos aqui, que possamos sair um pouco melhores, um pouco mais conscientes do papel que viemos desempenhar aqui na Terra. Então, que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Um abraço aí a todos os amigos, o Acácio também que está entrando aí, um abraço, Acácio. O Alexandre está colocando aí o telefone do atendimento fraterno, está aí nos comentários. E hoje nós vamos fazer uma reflexão de uma das parábolas de Jesus, que fala sobre a colocação de vinho novo em odres velhos, ou você colocar um remendo novo num vestido velho. Então, os discípulos de João Batista, eles estavam questionando, diziam assim, mas olha, nós e os fariseus, nós jejuamos, e nós gostaríamos de saber por que você, falando para Jesus, por que os discípulos não fazem o jejum, né? O que acontece? Por que vocês não fazem isso? Por que nós temos que fazer? Porque a lei, porque Jesus era judaica. Por que nós fazemos isso e vocês não fazem? Então eles queriam entender qual era a relação disso tudo.
E aí Jesus, como sempre, a linguagem de Jesus era uma linguagem simbólica. Simbólica e que é de conhecimento daquele tempo. Quando nós vamos falar com crianças, por exemplo, nós utilizamos linguagens que são simbólicas. E Jesus se utilizava muito. Não dava para Jesus dar uma mensagem direta. Ele iria chocar profundamente o comportamento, as ideias daquelas pessoas. E não era esse o intuito de Jesus. Tanto é que ele falou várias vezes, olha, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento à lei. Ele fazia questão de viver como um judeu, mas era necessário aqui e ali dar uma nova pitada, dar um cutucão, levar as pessoas a refletir, levar as pessoas a ter um novo entendimento da vida. É claro que ele não iria colocar muito sal ali naquela salada, não iria jogar muita luz ofusca, mas ele de vez em quando dava ali uma pitada. E aí Jesus fala justamente isso, falou, olha, pensem, reflitam, estou contextualizando aqui, pensem, reflitam, não tem como nós colocarmos, tá? Não dá para nós colocarmos vinho novo em odre velho. E aí a gente entra no contexto daquela época. O que era o odre? O odre era uma cesta que ainda hoje usa, tem alguns povos que ainda se utilizam do odre. O odre era uma cesta bem fechadinha, tá certo? Feita de couro de animal. Geralmente couro de cabra, eles usavam muita cabra, então pegavam, limpavam toda a cabra, pegavam o couro da cabra e fechavam, e aquilo era um odre. E aí o que eles colocavam no odre? Colocavam vinho. O vinho novo. O que acontece com o vinho novo? O processo do vinho novo, ele fermenta. Fermentando no odre novo, beleza, tranquilo. Só que o odre ali vai expandir. Ele recebeu o vinho novo, o vinho fermentou, porque é novo, está fermentando, está naquele processo químico do próprio vinho, natural do vinho. Fermentou e o que vai acontecer? Ele vai expandir o odre. Né? Vai ficar muito maior, porque o vinho fermentou. Agora, imagine que você já utilizou aquele odre com o vinho novo, tirou o vinho, depois você pega o outro vinho novo e coloca naquele odre que já está velho, que já foi utilizado uma vez. O que vai acontecer? Ele vai conseguir absorver todo aquele líquido? Não vai. Não vai porque ele já está aí totalmente expandido. Já sofreu esse processo de deterioração. E o que vai acontecer do líquido? Vai dar problema no líquido. Então Jesus saiu com essa, olha, você não pode colocar um vinho novo num odre velho, senão vai derrubar o vinho, vai cair o vinho. Você tem que colocar o vinho novo no odre novo e utiliza ali. Vai fermentar, vai expandir o odre, beleza, vai estar tudo legal. Trazendo essa reflexão de Jesus para os nossos dias, o que a gente pode extrair disso daí? O que a gente pode tirar dessa lição? O que a gente pode arrancar dessa parábola para o nosso ensinamento, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano? Ora, não tem como nós colocarmos ideias novas dentro de um recipiente que já está antigo. Nós precisamos nos renovar para que cheguem as ideias novas, para que chegue esse vinho novo e encontre um local propício em nós. Encontre esse recipiente onde essas ideias possam fermentar e possam se expandir. Porque se a gente vem com ideia nova, coloca no odre velho, vem com ideia nova, coloca no homem velho, essas ideias vão vazar. Nós não vamos conseguir absorver todas essas ideias. Fundamental nós desaprendermos para podermos aprender novamente. Então eu desaprendo, eu me esvazio nesse processo de humildade, eu faço uma reflexão, eu tiro todas aquelas ideias caducas
Eu faço uma plástica intelectual, arranco tudo aquilo que não serve mais, mas aí é preciso humildade. E começo a me abastecer de novas ideias, de ideias mais arejadas. Porque senão eu vou me transformar num indivíduo anacrônico. Vou estar em pleno século XXI, mas ainda com ideias do século XIX, com ideias que já ficaram para trás, com ideias que já não agregam absolutamente nada para nós. Então é fundamental esse processo, mas repito, é preciso humildade. E aí eu lanço uma questão a todos nós. Nós temos humildade suficiente para verificar se o nosso odre está velho? Se nós não temos que elaborar, que fazer, que confeccionar um novo odre para a gente? Para poder receber essas novas ideias? Imaginemos se na época da codificação da doutrina espírita, Allan Kardec estivesse com o seu odre velho, não estivesse receptivo àquelas novas ideias que estavam chegando. Novas nem tanto assim, porque muito já se falava daquele tipo de ideia, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos. Mas imagine se o odre ideias, aquela questão intelectual toda fermentando, será que ele conseguiria receber aquilo? Então é sempre importante nas nossas relações nós estarmos nos reciclando. Quando eu digo nossas relações, eu estou falando a nossa relação com o outro, com Deus e com nós mesmos. É fundamental a gente estar refletindo, a gente estar ponderando, nós estamos analisando como estamos. Será que nós estamos conseguindo absorver essas ideias ou nós estamos parados no tempo? Esse é o ponto para a gente refletir. Como está o nosso odre? Será que é preciso confeccionar um outro odre? E, naturalmente, me vem aqui o Livro dos Espíritos e a lei do progresso. A lei do progresso, ela traça um paralelo muito interessante com essa parábola de Jesus. Eu separei aqui questões para a gente refletir juntos, que está lá em O Livro dos Espíritos, na lei do progresso. Porque muitas vezes chegam as novas ideias, e aí aquele homem que está ainda com o seu odre velho, o que acontece com ele? Ele não absorve e acaba entravando o progresso. A gente está muitas vezes lá no centro espírita, aí chega alguém com muito entusiasmo, com muita alegria, nos traz uma nova ideia, nos traz um vinho novo, um vinho que vai fermentar, e a gente está lá no nosso odre velho e fala, não, besteira, essa ideia aqui não vai tá certo não, olha, esqueça isso rapaz, isso vai dar um trabalho, meu Deus do céu. Ou seja, não estamos aptos a receber aquele vinho novo, aquele fermento, aquela ideia, aquela coisa que vai fazer com que tudo cresça, com que tudo se expanda. A gente não está pronto para isso. Então, é sempre interessante refletir. E a gente vai lá na lei do progresso. E aí Kardec faz a seguinte indagação para os espíritos na questão 781. Pessoal, pedi uma gentileza. Eu tô a hora que tiver aí faltando uns 5, 6 minutos para encerrar, me dá um alô, tá bom? Por favor. Kardec indaga assim para os espíritos. É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Ou seja, trazendo aqui para a parábola de Jesus, Kardec pergunta mais ou menos assim. É dado ao homem ficar para sempre com seu odre velho? E aí os espíritos respondem, não dá. O odre do homem vai ter que ser trocado, vai ter que ser confeccionado. É por isso, é para isso que a gente reencarna. O corpo físico nada mais é também do que um odre novo, que é confeccionado na oficina de Deus, na oficina do Criador, para que a gente venha ali com um HD, entre aspas, limpo e possa absorver novas ideias. E aí olha o que os espíritos respondem. Não.
Não é dado ao homem deter para sempre a marcha do progresso, mas ele pode, às vezes, a marcha do progresso. Então chega a nova ideia, chega uma ideia boa, chega uma ideia interessante, o cara vai lá e para, e entrava. O indivíduo vem com uma iniciativa todo animado, ele vai lá e bloqueia. Ele entrava a marcha do progresso. Ele recusa esse vinho, ele recusa esse fermento. Então é uma reflexão que nós devemos fazer. Será que o meu odre está velho? Será que eu estou entravando a marcha do progresso? O progresso nas suas mais diversas áreas, nos mais diversos campos. Progresso no centro espírita, um progresso em casa, um progresso na família, uma ideia boa que pode vir aqui ajudar, por exemplo, no orçamento familiar, que um filho dá, que um sobrinho, que um primo, e a gente, não, isso não vai funcionar, joga fora. Já descarta sem parar, sem pensar, sem analisar. Isso daí pode trazer prejuízo. A verdade, uma hora ela vai ter a sua supremacia, porque é verdade, e por si só ela se impõe. A ideia nova, quando é boa, ela por si só vai se impor. Mas ela pode ser jogada adiante por odres velhos, por pessoas que não estão receptivas. Então é bom a gente fazer uma análise. Será que eu sou esse odre velho que não deixa que chegue esse vinho novo e fermente e expanda? E os espíritos respondem isso. E aí Kardec segue adiante e ele pergunta o seguinte: que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e de fazer a humanidade retrogradar? Aí a gente pode abrir aí, ó, abre uma bifurcação. Tem aqueles homens, tá, que o fazem por ignorância, eles têm uma determinada influência e eles acabam detendo a marcha do progresso, mas porque são ignorantes, ali você não vê maldade neles, você vê ignorância. Ignorância no sentido de faltar conhecimento, de faltar uma análise crítica. Um lado. E o outro lado, aqueles homens que acabam detendo a marcha do progresso porque lhes é conveniente. Eles sabem o caminho que devem andar, eles sabem o lado que eles devem ir, mas eles fazem com que o progresso não chegue porque lhes é conveniente. Então nós temos essas duas questões aí, esses dois pontos. Nem sempre é fácil a gente identificar. A consequência é a mesma. O progresso está sendo entravado, tá certo? Mas individualmente, a consequência deles vai ser diferente. Porque uma coisa é você errar por ignorância, por desconhecimento. Outra coisa é você errar, outra coisa é você deter a marcha do progresso por má vontade. Você sabe que o caminho está errado e por conveniência você toma esse caminho. Tá? A gente tem que fazer essa diferenciação. E aí, pobres seres que Deus castigará. Eles serão transportados pelas torrentes que querem deter. Então não tem jeito. Não tem como caminhar a vida toda com o odre velho, porque o progresso vai chegar. E o progresso ele arrasta. Ele arrasta. Imagine um indivíduo que vivia na década de 80. Vieram os anos 90 e veio o celular. E ele dizia, não vou usar celular, isso é uma bobagem, não quero saber disso. O tempo foi passando, não vou usar celular, não vou usar celular, não vou usar celular. Imagine esse homem nos dias de hoje, 2020, século 21. O que aconteceu com ele se ele continuar teimando que não vai utilizar o celular? Ele foi abocanhado pela marcha do progresso. Não tem jeito, tá todo mundo usando, só ele que tá fora de esquadro, tá fora de compasso, tá fora de tudo. Ele foi abocanhado pelo progresso. A coisa veio, passou por... Não tem como nós nadarmos, nós rumarmos contra as leis naturais. Não dá. E o progresso é uma dessas leis naturais.
A gente pode então entravar um pouquinho, entravar o progresso do centro espírita, entravar uma nova ideia aqui, uma nova ideia acolá, aqui ou alhures, mas para sempre nós não vamos conseguir. Por quê? Porque a força das coisas, ela é muito maior do que um indivíduo. É muito maior. Então as leis naturais, elas vão se cumprir, quer nós queiramos ou não. Eis porque bato nessa tecla. É fundamental o homem exercitar ao longo da sua existência a humildade. O homem colocar-se no lugar dele. Saber que ele não é o Criador. Ele é criação. Ele é parte da criação. Então não adianta, ele não vai conseguir entravar a marcha do progresso. Ele vai ter que trocar esse odre. Ele vai ter que fazer uma nova cesta que possa aí ter esse vinho novo. E aí vem um comentário de Kardec. O progresso, sendo uma condição da natureza humana, justamente o que nós falamos, é uma lei natural, o progresso. Não está ao alcance de ninguém a ele se opor. Por que não? Porque as leis naturais como Deus. E contra Deus ninguém pode. Contra as leis naturais, que são eternas como Deus, ninguém pode se opor. Elas vão se impor por elas mesmas. Nenhum homem é mais forte do que as leis naturais. Então ele detém um pouquinho, mas elas vêm e o arrasta. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Eu me lembro, a liberdade é uma condição natural do ser humano. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, por exemplo. Não queriam de jeito nenhum porque lhes era conveniente manter o negócio escravagista. Mas não teve jeito. Não teve jeito. Veio o progresso e passou por cima de todos eles. E a liberdade chegou. E eles entravaram um só pedaço. Poucos anos, poucos séculos. Mas veio o progresso e trouxe uma nova lei, uma nova vida, um novo status, um novo vinho. Então não adianta. Cabe ao homem fazer uma reflexão. Pô, será que eu estou me adequando às leis naturais? Esse é o nosso ponto. Quando essas leis se lhe tornam incompatíveis, ele as afasta com todos aqueles que tentam mantê-las. E assim o será que o homem tenha colocado suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos, e não leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Há uma determinada afirmação dos espíritos que eu acho sensacional. Eles dizem o seguinte: o forte deve socorrer o fraco. Isso é uma lei natural. O forte deve socorrer o fraco. Ora, está aqui, é uma lei divina. Então não adianta a gente tentar escapar dessa lei, porque nós não conseguiremos. Ela irá, acima de tudo, se impor, porque traz em si a marca da verdade. Então não tem para onde correr. A verdade, ela vai por si mesma se impor. Esse vinho novo vai sempre se impor e necessitará de um odre novo e não de um odre velho. Na questão 782, os espíritos prosseguem. Não há homens que entravam o progresso de boa fé, é justamente aquilo que nós falamos. Eles têm até boas intenções, mas acabam entravando o progresso. Adianta? Será que adianta ter só boa fé? Crendo favorecê-lo porque o veem sob seu ponto de vista e frequentemente onde ele está. Então a visão limitada do homem pode, de fato, entravar esse progresso? E aí o que respondem os espíritos? Pequena pedra colocada sob a roda de uma grande viatura e que não a impede de avançar. E aí também você abre uma outra bifurcação. Esse homem que está entravando o progresso, ele pode fazer uma reflexão, entender, compreender, está
do lado errado e se adequar, se adaptar, ou seja, ele pode ser uma pedra que se retira do caminho dessa grande carruagem que é o progresso, tá certo? Aí ele vai rumar junto com a carruagem, ou ele pode ser a pedra que fica no caminho. O que vai acontecer se ele for a pedra que fica no caminho? Ele vai ser atropelado pela carruagem do progresso. É por isso que a gente bate naquela tecla, reflexão. Fazer uma reflexão constantemente das minhas ideias. Como estão as minhas ideias? As minhas ideias, elas são compatíveis com a realidade que eu estou vivendo? As minhas ideias são compatíveis com as leis naturais, que são as únicas leis que direcionam o homem para o caminho da felicidade? Esse é o grande ponto. Pequena pedra sob a roda de uma grande viatura e que não impede de avançar. E aí vai Kardec aqui avançando. O aperfeiçoamento da humanidade, as novas ideias que chegam. Segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Kardec quer saber então, a gente vai sempre para frente, lentamente, mas vai sempre para frente? Vamos ver o que os espíritos respondem. Ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Então, percebam, ao progresso feito, realizado pela própria natureza. A própria natureza empurra, impele, de maneira lenta, mas paulatina, progressiva, o homem adiante. Mas quando um povo não avança muito depressa, ou seja, não dá para ficar também esperando apenas o progresso da própria natureza. Não dá para ficar esperando a natureza confeccionar esse odre novo. É preciso que nós tenhamos a iniciativa e confeccionemos esse odre para nós. Ou seja, quando não avança muito depressa, Deus lhe suscita, muito propício para os tempos que nós estamos vivendo, de tempos em tempos, um abalo físico ou um abalo moral que o transforma. Então, tem o odre novo confeccionado pela natureza, o odre que nós devemos confeccionar para nós, para podermos progredir. Se não o fizermos isso, de tempos vem essa inteligência suprema e fala: esse pessoal está muito devagar, eles estão muito acomodados, ninguém pode ficar ali na zona de conforto. E aí vem um abalo físico, ou seja, moral, que sacode intelectualmente o homem e fala: pô, peraí, eu preciso pensar. Será que está correto continuar agindo dessa maneira? E sacudindo o homem intelectualmente, leva o homem a se mobilizar e construir também o progresso sob o aspecto material. Nada mais é, o progresso material nada mais é que um efeito do progresso intelectual do homem. O homem que utilizou a sua inteligência, que parou, que pensou, que analisou, que produziu, que construiu, que foi atrás, ele causa então aí todo um rebuliço físico e que traz aí o progresso. Na época de Kardec, vocês acham que não teve essa pandemia, essa epidemia? Teve. Kardec narra na Revista Espírita uma epidemia que teve nas Ilhas Maurício. E o grupo espírita lá das Ilhas Maurício, por conta dessa febre, teve que suspender as suas atividades. Só que naquela época você não tinha toda essa parafernália tecnológica que tem hoje, que nós conseguimos aqui entrar em contato e de certa maneira, diminuir essa distância. Naquela época não tinha nada disso. Hoje nós temos. Então vem esse abalo, essa situação
que leva o homem a progredir mais rapidamente, a confeccionar um odre novo para receber o vinho, que são as novas ideias que podem ser representadas por tudo isso daí. Tá certo? É sempre bom a gente ficar atento, refletir bastante. A gente está com tempo ainda, meus amigos. Sinalizem para mim aí, por favor. Bom, vamos continuar então. Acho que a gente está com tempo. O homem... Kardec agora, um comentário de Kardec. O homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim marcado pela providência. Parece pela força das coisas, as revoluções morais, como as sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias e germinam durante os séculos. Então, quando nós achamos que está tudo parado, aquelas novas ideias que chegam, por exemplo, eram contadas nas parábolas de Jesus, elas vão germinando ao longo do tempo. O ser humano vai maturando essas ideias para que elas possam, então, florir em tempo oportuno. Então, nada está perdido. Muitas vezes nós falamos, puxa, eu não vou mais falar nada, não adianta, meu Deus do céu. Falo, o indivíduo não me ouve, ele ouve. Aquilo fica nos seus arquivos espirituais. E no momento oportuno, vai eclodir. E ele então vai crescer. Então nenhuma boa palavra, ela é em vão. Nenhuma. Quase 20 horas, até as 22. Eita nós, hein? Mas e aí? Então, são quase 20? Como é que é, pessoal? Me deem um alô aí. Eu tenho mais aí uns 5 minutos para terminar essa reflexão aqui de Kardec, pode ser? 5 minutinhos? Então vamos lá. As ideias germinam durante os séculos. De repente, estouram e fazem ruir o edifício carcomido. Ou seja, o vinho se expande, arrebenta o velho, e não está mais em harmonia, ou seja, ele não consegue mais receber aquele vinho novo que vai fermentar, que vai se expandir, com as necessidades novas e as novas aspirações. Então, não dá. As ideias novas, elas chegarão, elas virão e elas, como a ideia da própria reencarnação. Você pode verificar que no Brasil o número de espíritas é pouco, mas o número de pessoas que acreditam nessa ideia, nessa lei natural da reencarnação é imenso. É imenso. Opa, beleza, Cássio. É muito grande o número de pessoas que acreditam na reencarnação. Por quê? Porque é uma lei natural. Porque é uma ideia que está dentro do contexto humano. Ela vai acontecer. Então o homem, em determinado momento, a absorve. Independentemente dele ser espírito ou não. Porque verdade é verdade. A comunicação com os espíritos. Não tem jeito. Hoje nós já temos aí várias universidades, vários indivíduos da academia dedicados à ciência, sérios pesquisadores, que independentemente da crença que eles tenham, se tem ou se não tem religião, já admitem que há algo além do corpo físico. Há algo além do corpo físico. Eles não chamam de espírito, eles há, por exemplo, as EQMs, experiências de quase morte, sendo pesquisadas já há algum tempo, algumas décadas, dando evidências fortes de que a consciência ela transcende
o corpo físico, para além do cérebro. Não é o cérebro que comanda, há algo por trás disso. Então, o que é essa ideia? Essa ideia é o vinho novo. Então é preciso estar com o odre novinho para poder receber essa nova ideia. E elas vão chegar independentemente da nossa crença, quer queiramos ou não. Ah, mas eu não acredito na reencarnação. Não tem problema nenhum. A reencarnação ela vai acontecer, quer você queira, quer você não queira, quer você acredite, quer você não acredite. Tem gente que não acredita que 2 mais 2 é igual a 4, mas é uma lei. Então não tem para onde correr. É uma lei e essa lei vai se cumprir. Essa lei vai se cumprir. O homem não percebe frequentemente nessas comoções senão a desordem e a confusão momentânea. É o que está acontecendo conosco. A gente não consegue perceber nada além do caos. O dia todo com essas notícias negativas e aí a gente não consegue olhar um pouco adiante, olhar um pouco no horizonte. A gente não consegue perceber que diante de tudo isso que ocorre, há o controle de Deus por trás de tudo. Que o atinge nos seus interesses materiais. Olha aí, nos interesses materiais. Nós também estamos sendo atingidos nos nossos interesses aqui da matéria. Leva seu pensamento acima da personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. Então o mal ele é uma questão momentânea. O mal é só algo que está desfocado, descolado do tempo, mas que no tempo oportuno vai eclodir como um bem. Quantas vezes na vida a gente reclama de uma situação, reclama de uma coisa, e depois de alguns anos, a gente fala, puxa vida, ainda bem que aquilo não aconteceu para mim. Que bom, foi melhor assim. Eu pedi tanto, mas pedi tanto, que Deus não me ouviu, mas hoje eu vejo que foi bom. Aí nós vamos entender onde entra essa reflexão aqui. Quer dizer, eu só estou vendo mal, porque eu estou olhando só um lado da questão e não consigo enxergar o que é bem. A tempestade e a agitação saneiam a atmosfera depois de a ter perturbado. O que eles estão dizendo aqui? Pessoal, nada como um dia após o outro. Nada como um dia após o outro. O que há de mais precioso para o homem é a esperança. A esperança, junto com o trabalho, que é uma lei natural, que vai construir um novo conjunto em que o homem possa habitar e ter a eternidade, paz, serenidade e poder viver melhor. Beleza? Conversados assim, eu acho que a gente já passou do nosso horário, não foi? Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Alexandre e Ana, muito obrigado pelo convite de vocês. Parabenizá-los pelo trabalho que vocês estão realizando, um trabalho muito bonito, um trabalho sensacional, estão engajados, estão aí comprometidos em levar esse vinho novo, essas ideias que libertam e que consolam o ser humano. Que bom, fico realmente muito feliz de ver o trabalho de vocês. Peço que os ilumine, que os abençoe, aos nossos amigos aí, internautas, o nosso grande abraço, a nossa gratidão por tudo, pelo carinho, pela atenção, pedindo a Deus que nos ilumine, que nos proporcione muito trabalho e muita serenidade para que a gente possa passar da melhor maneira possível por essas provações da existência. Que Deus nos abençoe e Jesus conosco, hoje e sempre. Grande abraço. Obrigado por tudo, viu? Vou encerrar aqui. Obrigado.